política de alianças internacionais, especialmente com Estados Unidos e China. Então, você vai ter 3 minutos para fazer uma exposição sobre seu ponto de vista. Em seguida, a gente faz aí a exposição. Quer que eu controle o tempo aqui, mestre? Você tem como, por favor? Coloca aí. Você tem como aí? Era bom pra te ver, né? Vou colocar Isso. aqui o cronômetro. Isso, que aí você fica... Pra não... Pode iniciar quando você quiser, Igor. Bom, o que a gente tem que falar é elogiar as políticas que o governo Lula tem feito, né? Acho que vocês vão convir comigo que o governo Lula, ele fecha mais de 6 acordos com os Estados Unidos, visando o povo trabalhador. É importante demais a gente falar isso, gente. E fecha mais de 15 acordos com Xi Jinping, presidente da China, né? Então são acordos que favorecem o povo trabalhador, porque é a gente que movimenta esse país, é a gente que faz a roda da economia girar. E, gente, só para destacar um dado, o governo Lula ontem chegou num dado inédito, mais de 100 milhões de trabalhadores com carteira assinada nesse país, algo que nunca foi visto na história. Então, políticas internacionais entre China e Estados Unidos, o governo Lula tem se destacado, tem deixado de ser subserviente aos Estados Unidos, porque o governo Bolsonaro era mais um capacho do governo Trump, e agora a gente está se destacando e colocando o Brasil de volta no cenário internacional. E é isso. Você ainda tem 2 minutos. Tem 2 minutos. Tá excelente. Deixa o meu oponente destacar os seus pontos de vista. Bom, vamos lá então. É o seguinte, meu amigo. Temos que levar em conta a questão geopolítica para falar sobre alianças, mesmo que sejam alianças comerciais pontuais, seja com os Estados Unidos ou China. É preciso que nós entendamos que a China está num momento de revisionismo dentro do sistema internacional. O que isso significa? A China quer estabelecer a sua dominância sobre a região da Índia, sobre a região do Himalaia, do Tibete. A China quer estabelecer o seu domínio sobre o Mar Amarelo, que eles chamam de Mar do Sul da China, e para isso eles constroem ilhas artificiais, e para isso eles ameaçam inclusive barcos civis de países como as Filipinas. Além disso, o pior de todos os casos envolvendo a China, a ilha de Taiwan. O governo chinês promete invadir Taiwan, causando um massacre que será sem precedentes na história da humanidade, né? Vai acabar causando um caos de destruição terrível naquela ilha. E quando nós nos alinhamos com a China, principalmente ideologicamente, o que nós estamos fazendo é dar aval, dar endosso a esse tipo de comportamento. Fica a minha pergunta, será que o governo Lula vai endossar esse tipo de comportamento? A invasão de Taiwan? Será que vai endossar o comportamento hostil do Estado chinês no Mar Amarelo? Essa é uma boa pergunta para se fazer. Mas vamos falar dos Estados Unidos também. Nós tínhamos aí um governo ideológico que queria ser subserviente aos Estados Unidos, queria se alinhar a todo custo aos Estados Unidos, mas não pedia contrapartida nenhuma. O Bolsonaro não é parâmetro de alinhamento geopolítico em lugar nenhum. Isso aí é algo dado, é algo que é pacificado nessa mesa, com toda certeza. Mas uma coisa eu garanto a você. Se você acha o imperialismo americano ruim, você não viu o imperialismo oriental. Vamos dar outros exemplos de imperialismo oriental aí. Temos a Rússia, por exemplo, levando o seu imperialismo para a Ucrânia agora. Dezenas de milhares de mortos, uma destruição sem precedentes no meio do século XXI. E temos o Lula passando pano para isso. Temos o Lula passando pano para o Hamas. Vamos falar de vários conflitos, né, na esfera global. Temos o Lula passando pano para o Hamas, passando pano para os palestinos, como se houvesse alguma justificativa para os atos terroristas que foram feitos lá. Não sei se nem vale a pena entrar em discussão sobre o Estado de Israel ser santo ou não, eu não acho que seja. Mas o fato de Israel não ser santo, de maneira alguma, torna tolerável aquilo que foi feito. E vamos falar de acordos comerciais, que é o mais importante. Onde estão as grandes plantas industriais, as fábricas, que presidente atrás de presidente promete trazer para o Brasil, mas nunca chegam e a gente continua sendo um país sem indústria? Você estava cronometrando? Não. Foi exatamente em cima, hein? Que loucura. Muito bem, então, vamos passar aqui agora. Igor, pode fazer aí a sua réplica, no caso. Vamos ter 2 minutos. Pode ficar à vontade.
O meu debatedor aqui, o meu oponente, está preocupado com as questões de outros países, as relações internacionais de outros países aqui, como ele citou a China, que tem os problemas de outros países. Isso quem resolve é a ONU. A ONU que tem que resolver esses conflitos entre países. A gente tem que se preocupar com a melhoria do nosso povo, do povo trabalhador. É isso que a gente tem que discutir aqui e agora. Ele colocou também que o Lula passa pano para o Hamas, apesar desse assunto não ser o nosso assunto central aqui da nossa discussão. Mas o Lula já condenou o Hamas veementemente. Mas não é o nosso assunto. O importante é destacar, povo trabalhador. O presidente Lula tem trabalhado muito para colocar vocês de novo no mercado de trabalho. E isso que importa para a gente que é pobre, preto, favelado, que a gente quer emprego. A gente não quer discutir políticas internacionais que beneficiam só aos internacionais. Quem discute guerra é a ONU, não é o presidente do Brasil. E é isso. Mais um minuto. Um minuto? Não, pode deixar. Tá tranquilo? Tá Então, tranquilo. beleza. Muito obrigado por todo esse tempo, né? A questão é o seguinte, eu tô preocupado aqui com o alinhamento do Brasil no cenário geopolítico. É ridículo pensar que isso não é importante. É absurdo achar que não é importante ver como que o Brasil vai estar alinhado num futuro turbulento que está se desenrolando na nossa frente. Nós temos guerras atrás de guerras sendo maquinadas. Nós temos conflitos se gestando na África agora. O Oriente Médio está um barril de pólvora como nunca esteve em muitos e muitos anos. O que está acontecendo agora no mundo, e eu acho importante todo mundo prestar atenção nisso, é uma tentativa do Oriente rever quem é a potência hegemônica do mundo. Então, para isso, eles vão usar toda a sua influência em países que possam servir como um ponto de equilíbrio nessa discussão, como um pêndulo nessa discussão. Então, a China vai fazer de tudo para colonizar a África. Vai fazer de tudo para colonizar o Brasil também. Trazer investimentos para cá, é claro, ou simplesmente trazer capital de algum outro tipo. E aí, impor a sua maneira de ver o mundo, impor as suas regras, impor as regras do comunismo chinês. Que não é uma coisa que eu quero, não é uma vida que eu quero pra mim, viver no comunismo chinês, ser vigiado, viver sobre um esquema de crédito social ou qualquer coisa que o valha. Isso eu realmente não quero, eu acho inaceitável e eu acho que nós devemos combater esse tipo de coisa. É por isso que eu vejo com tanta desconfiança uma aliança com a China, porque a gente não sabe quando que a China vai invadir Taiwan, deflagrar uma guerra, que pode ser uma terceira guerra mundial, e aí nós aqui no Brasil vamos estar atados a eles. E aí, né, vamos levar a discussão ao povo pobre brasileiro. Quem que vai morrer nessa história? Sempre são os pobres que morrem na guerra primeiro. Beleza, então, vou passar agora para a tréplica, mais um minuto, mas só para eu... lógico que, né, a gente tem que ter a humildade de reconhecer quando a gente erra. A produção mandou no ponto eletrônico aqui que a gente podia usar essa caixinha para sortear a pauta, não precisava assistir da esquerda para direita. Sorteia a próxima. Aí é só porque eu lembrei aqui que ele me deu essa caixinha, e quando eu vi ela, por que você é essa caixinha mesmo? É para sortear a pauta. Então peço perdão à nossa audiência pela vergonha que eu passei, vou passar pro Igor aí para fazer a tréplica. Eu só queria saber aonde o meu debatedor estava quando o imperialismo norte-americano destruiu o mundo e ninguém falou nada. Por quê? Porque os Estados Unidos é uma economia que dá certo, é uma economia que funciona? É isso que vocês defendem sempre? Os Estados Unidos é exemplo? Onde vocês estavam, onde os Estados Unidos declararam guerras a várias partes do mundo, destruindo vários outros países por conta da sua hegemonia, que você quer dizer, quer usar termos acadêmicos aqui, a sua hegemonia geopolítica, entendeu? É muito fácil a gente discutir a China comunista que não é comunista. Não existe nenhum país nesse mundo que seja comunista numa economia globalizada. Aonde que tem um país comunista numa economia globalizada no mundo? Eu gostaria que o meu debatedor me respondesse isso. Aliás, porque o fantasma do comunismo é o que eles sempre trazem para discussão. O comunismo. A verdade é que as pessoas nem compreendem qual que é a real intuição, qual que é o real intuito do comunismo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Beleza. Vamos então para finalização. Bom, vamos finalizar isso de maneira simples. Sobre a China ser comunista ou não, você vai ter que discutir com eles que deram o nome do partido deles de comunista. Mas eu nem me preocupo com o tal do fantasma do comunismo. Eu me preocupo com a coisa real que vem de lá. É sistema de controle social rígido, onde você não pode ter sua opinião,
Você não pode viver a sua vida do jeito que você quer e o governo controla cada um dos seus passos. É crédito social para dizer se você pode ou não viajar, se você pode ou não pegar um avião para ir daqui para outro país. Isso aí é muito real, é muito mais real do que um fantasma do comunismo. Mais 30 segundos. Bom, e